Merito, para a gente se encaminhar aqui para o final, né? Para a gente não se estender muito. E eu estou adorando, sabe, essas pautas que fogem, tão ligadas à arte, à música e tudo, É um mas. café cultural da tarde, no café cultural. Cultural da tarde, exatamente. Eu, às vezes, não quero ser professoral, mas acabamos, muitas vezes, sendo, e está tudo certo, né? Mas eu queria que você tentasse dizer assim, ó, gosto é uma coisa íntima, né? Assumir o que se gosta é público. Como a gente educa o ouvido para fugir da repetição automática? Corte. Não, isso eu até listei aqui, tá? Porque eu não queria ser pego de surpresa, como você me mandou essa pergunta antes. Então, eu listei aqui algumas práticas que eu acho que poderiam ser interessantes, se, assim, nesse sentido. Eu acho que, primeiramente, ouvir, falando de música, nós estamos falando de música, né? Ouvir o álbum inteiro. Não só as faixas soltas, não só, assim, uma faixa ou outra. Ouvir o disco todo, sem pressa e com tempo para fazer isso, assim, com presença, como diz hoje. Hoje é bem popular esse tipo de coisa. Com presença. Hoje é difícil ter presença, cara. Eu vejo pessoa em estádio de futebol com o celular na mão o tempo todo. O time atacou e tá lá. O tempo todo, tempo todo, tempo todo. Então, ou seja, com presença, com presença. Antes de julgar uma música, um artista, um disco, repetir a escuta. Repetir a escuta. Isso é fundamental. A primeira audição pode ser de estranhamento, né? Ela pode ser de desconforto. Então, repetir a escuta antes de julgar. A terceira é buscar uma crítica. Se você vai fazer um juízo sobre algo ali da música, fazer uma crítica argumentativa. Por que você gosta? Por que você não gosta? Porque isso ajuda a sair de um ranking. Todo mundo gosta, ninguém gosta. Tipo assim, tal fulano é muito ruim. Por quê? Por que é ruim? Porque tem a manada para um lado e para o outro, né? A gente, por exemplo, hoje, você falar, a gente estava falando de Paul McCartney, você falar que o Rum é um disco ruim, até uma piada, você falar uma tonteria, como diz os espanhóis nisso, né? Uma bobagem dessa. O disco é uma obra-prima. Só que por tantos anos ele foi vendido como um disco lixo, que tinha gente que, não, isso é muito ruim. O Paul McCartney, carreira dele solo é muito pop, muito ruim. Ele foi uma vítima, já falamos muitas vezes aqui em live disso, ele foi vítima disso, né? É o pop, John Lennon, que é o engajado, que morreu jovem, né? Morre no... E, olha quanto de tempo de tanta gente perdeu de se debruçar na carreira solo genial, maravilhosa, impressionante do Sir Paul McCartney por conta de bobagens dessa, que era um ranking. O outro é melhor, ele é ruim, ele é... Bobagens horríveis. Então, a pessoa criar uma crítica mesmo, argumentativa para ela mesma, tá? Não é baseado no... eu ouvi o Regis Tadeu falando isso, eu ouvi o Sal e o Romero falando disso, eu ouvi o Sérgio Martins falando isso. Não interessa, a Nambaê Baiana, não. Pode ouvir também todo mundo, mas você já ouviu inteiro, ouviu, repetiu, vai buscar uma crítica argumentativa para você mesmo. E depois, alternar entre o que você gosta, você já gosta, e o que te desafia, que é diferente, uma linguagem musical que você não domina, não tem afinidade, porque isso amplia horizontes. Aí você vai ouvir já uma música turca, japonesa, e tá de boa, amigo. Já entrou, já... Eu me assusto com a quantidade de pessoas, por exemplo, que escutam Beatles, já que é um canal de Beatles, né? Vamos lá, um canal de Beatles. E que, não consegue ouvir 30 segundos das canções ali com a música indiana do George Harrison. Porque tá tão focado numa linguagem pop, rock, americana e inglesa, que não consegue ir para outras paragens.
Escuta ali, cara. Olha a melodia de Inner Light, olha a letra, olha os instrumentos, olha aquela instrumentação. Depois de um tempo, aquilo já está tão assimilado que você vê o tanto que é genial aquilo. Isso vai abrindo horizontes, você vai abrindo portas, né? E depois, meu amigo, música turca, música pop turca, já falei várias vezes, né, da cena turca que eu adoro, né? Mas é isso, né? Em um determinado momento, a cena turca foi desafiadora para mim, hoje não é. Hoje eu amo, amo. Mas é alternar, então, entre o que você já gosta, que já é ali uma coisa afetiva, para o que te desafia. E, por fim, eu listei 5, tá? Porque também eu sou uma pessoa do alta fidelidade, é top 5 coisas. Eu não consigo não ser assim. Somos gays. Diminuir a exposição algorítmica. Ou seja, não é só o que estão me recomendando, é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer. Eu vou em busca, eu faço a minha busca. Você também pode gostar? Cala a boca, não estou interessado. Estou interessado no que eu vou gostar. E aí, para criar sua própria coisa, né? Sua própria. Eu acho que assim você consegue educar o ouvido, assim, desenvolver uma autonomia cultural, né? Que é o que você colocou até na pergunta, né? Porque senão você vai ficar sempre em busca de validação coletiva e, enfim. É. Eu acho que é muito legal você ter o ouvido educado, porque assim, a música, eu já falei várias vezes da música aqui, né? E fiz minha ode à deusa música e em outras lives com outros cortes, outros carnavais com outras fantasias. Mas assim, ela se manifesta de tantas formas, sob tantas roupagens, e tão linda, em tantas maneiras, tão desafiadora em tantas outras, e, e não vale a pena a gente deixar de fora porque o nosso ouvido não foi educado e ficar ouvindo que estão nos empurrando para nos tornar massa de manobra de trends. Não dá, não dá. A gente pode ser bem mais do que querem que a gente seja, né? Autonomia cultural não é isolamento. Isso é uma outra coisa. Ela é consciência do que nos influencia. É só a gente estar consciente, que aí você pode passar pelo Bad Bunny que vai passar ileso.